coisa deve ficar bem clara: problemas todos nós enfrentaremos. Embora nós tenhamos confiança em Deus, problemas sempre nós teremos. Neste capítulo 6 de hoje, veremos milagres realizados e vemos que os homens fiéis e também os infiéis, todos nós seremos provados. Tem sido bastante prova manter vivo esse canal, mas estamos firmes e fortes para a glória do nosso Deus eternal. Você que é nosso colaborador, apresentamos o nosso muito obrigado, desejando que as bênçãos dos céus estejam assim sempre ao seu lado. Então curte, compartilha, faça também a divulgação. Chame outras pessoas conhecidas suas para que façam aqui nesse canal a inscrição. E eu espero que o conteúdo de hoje, que é o capítulo 6, o segundo livro de Reis, transforme mesmo o seu coração. E o capítulo de hoje começa dizendo assim: os discípulos dos profetas com Eliseu se reuniam periodicamente e disseram a Eliseu: este é o lugar onde nos reunimos contigo e ele não é mesmo suficiente. É pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? E lá cada um de nós poderá cortar um tronco para nós construirmos algum lugar, um lugar especial para fazermos reunião. Eliseu disse: podem ir. E então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele disse, ele concordou. E foi com eles, eles foram ao Rio Jordão e começaram as árvores a derrubar. E quando um deles estavam cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água e o rapaz aflito gritou: e agora, meu senhor, esse machado não era meu, ele era um machado emprestado. E ele ficou assim se preocupando e o homem de Deus lhe perguntou: onde foi que ele caiu? E quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem esticou totalmente o seu braço e aquele machado ele pegou. Ora, o rei da Síria estava contra Israel a guerrear. E depois de deliberar com os seus conselheiros, ele então dizia: montarei o meu acampamento em tal e tal lugar. Mas o homem de Deus, uma mensagem ao rei de Israel mandava: evite passar por tal lugar, porque os arameus estão descendo para lá. Era assim que Eliseu ao rei de Israel avisava. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus e repetidas muitas foram as vezes por Eliseu e o rei foi alertado. Ele tomava as decisões, as devidas precauções e ficava preparado. E se ofereceu o rei da Síria, que seus conselheiros ele logo convocou. E de forma persuasiva para eles ele perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado, lá do rei de Israel? Quem mesmo dentre nós é o seu aliado? Então respondeu um dos conselheiros: de um de nós, majestade. Mas isso é obra de Eliseu, o profeta que está em Israel. É ele que revela ao rei a verdade. Até as palavras que tu falas lá no teu quarto de dormir, tudo o que você planeja, ele é capaz de descobrir. Então ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande agora mesmo até ele alguém para trazê-lo, para capturar. Quando lhe informaram que estava em Dotão o profeta, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e a cidade ali foi cercada. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, de manhãzinha, ainda era quase madrugada. E quando ele saía, viu que uma tropa com cavalos e com carros de guerra a cidade havia cercado. Ah, meu senhor, o que faremos? Aquele servo exclamou: não precisa ficar com medo, o profeta Eliseu falou, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Dessa forma Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos daquele rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo, carros de fogo ao redor estavam ali para proteger Eliseu. E quando desceram os arameus na direção de Eliseu, ele então orou ao Senhor e disse: que estes homens de cegueira fiquem agora feridos. Então o Senhor os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido.
Então Eliseu lhe disse: não, disse para os homens, não é este o caminho, nem é essa cidade que vocês estão procurando. Sigam-me e eu os levarei ao homem, à pessoa certa que vocês estão procurando. Então Eliseu os guiou até a cidade de Samaria. Foi assim que eles entraram na cidade, porque Eliseu orou naquele dia e disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que eles possam enxergar. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Eles perceberam que estavam lá. Então, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: eu devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? O que agora faço eu? E ele respondeu: não, costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Não, seja você hospitaleiro, manda-lhes servir comida e bebida e deixe que eles voltem ao seu senhor. Então, um grande banquete para eles o rei preparou, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para casa, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria dividir o território de Israel pararam, e em paz por algum tempo aqueles dois reinos ficaram. Mas passado algum tempo depois, Ben-Hadad, o rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e a cidade de Samaria ele cercou. O cerco durou muito e tamanha fome causou. Uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba era vendida por 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, socorro, me ajude, majestade. O rei respondeu: se o senhor não socorrê-la, como é que eu poderei ajudá-la? Por acaso há trigo na eira ou há vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: que problema tem você? Então aquela mulher começou a responder. E ele disse: essa mulher me disse: o seu filho hoje nós vamos comer, amanhã comeremos o meu. É assim que nós vamos fazer. Então cozinhamos o meu filho ontem, fizemos dele uma refeição, e no dia seguinte eu disse a ela: seu filho comeremos hoje então. Mas ela o havia escondido, não cumpriu o seu trato não. Quando as palavras daquela mulher, o rei de Israel escutou, as suas próprias vestes com as suas mãos ele rasgou. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo ele usava. E ele disse: que Deus me castigue e o faça com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Desta forma, aquele rei irado praguejou. Ora, reunido com as autoridades de Israel, Eliseu estava em sua casa sentado, e um mensageiro à sua frente o rei havia mandado. Mas antes que ele chegasse às autoridades, Eliseu falou: alguém para cortar minha cabeça, aquele assassino mandou. E quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Vocês de fato não estão ouvindo nada? E enquanto ainda lhes falava, o mensageiro do rei chegou, e na mesma hora ele disse, aquele homem disse, Eliseu disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança? Para que devo, então, continuar confiando no Senhor? Essas últimas palavras foram ditas pelo rei de Israel, que estava irado, furioso, porque o povo estava passando fome. Meus queridos, eu não sei quais são as dificuldades pelas quais nós vamos passar. Não sei o que você passa. Uma coisa eu sei: todos nós passamos por provas, por lutas e problemas. Quando o povo de Israel sofria fome, o profeta também sofria fome. Só que há uma diferença entre o profeta e as outras pessoas. Ele tinha fé, enquanto o rei esmureceu. No capítulo de amanhã, nós vamos ver como se desenrolou essa história. Mas, por enquanto, você vai pedindo ao Senhor para que aumente a sua fé. E outra coisa, não adianta só pedir, precisa colocar a fé em prática, nas pequenas coisas, nos pequenos desejos, nos pequenos detalhes. Deixe Deus cuidar da sua vida, continue estudando a palavra do Senhor e continue também sendo reavivado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.